É verdade? O mundo se chocou com este curto vídeo de 5 minutos, filmado sobre o Brasil. Quem poderia imaginar que apenas um vídeo poderia mudar a vida de uma pessoa? A noite em Brooklyn, Nova York, estava, como sempre, imersa em seu caótico burburinho. O som das buzinas dos carros, o ritmo apressado dos passos e a melodia do jazz que vinha dos bares. Para Lili, que trabalhava com produção de vídeo, esta era a paisagem cotidiana familiar. Durante o dia, ela estava ocupada com projetos em sua empresa de design, e à noite, dedicava-se aos seus próprios trabalhos em seu pequeno estúdio no apartamento. Apesar dos inúmeros estímulos urbanos ao redor, em uma noite, ela afundou no sofá e abriu o YouTube casualmente. Seus olhos foram atraídos por um vídeo. O título era Brasil 8K 60 FPS. Na miniatura, o Cristo Redentor à noite estava maravilhosamente iluminado, tendo como pano de fundo a vasta paisagem urbana do Rio de Janeiro, parecendo um oceano de joias brilhantes. Ele está exagerando de novo, ela pensou, sabendo bem que a edição que enfatiza a beleza não era incomum em mídias sociais e plataformas de streaming de vídeo. Por sua profissão, ela era até especialista nessas técnicas. No entanto, ela não conseguia desviar o olhar de forma estranha. Seus dedos tocaram o botão de play naturalmente. A tela mostrava o oceano azul turquesa, pétalas de pé flutuando na brisa da primavera, e a multidão de pedestres em movimento ordenado nos cruzamentos noturnos. Cada imagem era de tirar o fôlego, mas o mais importante, eram tão autênticas. Isso é realmente a realidade? Surpresa, dúvida e uma emoção indescritível a invadiram simultaneamente. Sua razão tentava negar. É perfeito porque é um vídeo, certo? Mas seu coração discordava. Sem perceber, ela assistiu ao vídeo do início ao fim. Naquela noite, Lili não conseguiu dormir. Assim que fechava os olhos, a paisagem noturna do Rio, as antigas igrejas coloniais coloridas de Salvador e a vista do Alto do Pão de Açúcar estavam profundamente gravadas em sua mente. Ela queria confirmar com seus próprios olhos. Confirmar se aquelas cenas realmente existiam. Antes do amanhecer, ela pegou o caderno ao lado da cama e escreveu apenas 2 palavras: Brasil. Embora nada estivesse decidido, ela tinha certeza de que alguma premonição estava nascendo. Aquelas cenas realmente existem? Desde aquela noite, o vídeo pairava na mente de Lili, persistente. As paredes antigas coloridas banhadas pela luz da noite do rio, as pétalas de pé flutuando. Eram belas como visões de um sonho, mas com um toque de irrealidade. Para ela, que havia crescido em Nova York, a cidade era um labirinto de barulho e caos, com lixo espalhado pelas ruas. Todos corriam apressadamente, sem tempo para se importar com os outros. Aquele vídeo deve ter sido feito com edição, ela pensava. No entanto, no fundo do seu ser, havia um sentimento que ela não conseguia apagar de jeito nenhum. Um desejo de acreditar. Se fosse real, será que uma experiência transformadora a esperava? Essa premonição a impulsionou. Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda dormia, Lili abriu o laptop e verificou os preços das passagens aéreas. Era mais caro do que ela imaginava, mas se usasse um pouco de suas economias, seria acessível. Ao digitar a data de partida no calendário, uma excitação estranha surgiu em seu coração. Na hora do almoço naquele dia no escritório, sua colega Hannah a viu pensativa. Lili, você está encarando a tela. O que houve? Perguntou. Eu estou pensando em ir para o Brasil. O vídeo que eu vi ontem não sai da minha cabeça. Mas estou com medo de me decepcionar se eu for. Depois que ela expressou seus pensamentos honestamente, Hannah primeiro pareceu surpresa e depois sorriu gentilmente. Eu acho ótimo, Lili. Você tem estado tão ocupada ultimamente. Mesmo que a viagem não atenda às suas expectativas, ela certamente deixará algo em seu coração. Há coisas que um vídeo não pode fazer você sentir. Por que tão de repente? Eu não consigo esquecer as cenas que vi no vídeo. Eu sinto que vou me arrepender se eu não for. Chloe riu levemente e disse, Lili, eu acho que é muito importante ver com os próprios olhos. E viajar não é só ver paisagens.
Você pode entrar em contato com culturas que não conhece e encontrar uma parte de si mesma que não sabia que existia. Você definitivamente não vai se arrepender. Essas palavras penetraram silenciosamente no coração de Lily. Quando se deitou na cama, a confusão havia desaparecido completamente, substituída pela expectativa do desconhecido. Ela olhou pela janela, e a noite de neon de Brooklyn estava se aprofundando silenciosamente. Em seu coração, a jornada já havia começado. A chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos foi por volta das 3 da tarde. A primeira imagem do Brasil que Lily viu da janela do avião foram as instalações e pistas do aeroporto perfeitamente alinhadas, e a paisagem urbana ao longe, envolta em uma luz suave. Diferente dos aeroportos de Nova York, a organização a impressionou. Ao desembarcar, o ar úmido que grudava na pele estimulou seus 5 sentidos. O interior do aeroporto estava limpo. As pessoas indo e vindo tinham passos calmos. Não havia barulho ou pressa. O fluxo do tempo parecia ter desacelerado. Após passar pela imigração e pegar sua mala, Lily começou a se mover pelo aeroporto seguindo as placas. Embora houvesse indicações em inglês, os símbolos e os avisos brasileiros espalhados por toda parte pareciam um mistério para ela. Quando parou em frente a uma máquina de venda automática, ficou confusa com os nomes das bebidas exibidos, mas tomou coragem e comprou uma garrafa que dizia suco de abacaxi com hortelã. Ao abrir a tampa e beber um gole, era completamente diferente do suco doce que ela estava acostumada nos Estados Unidos. Embora surpresa com o sabor refrescante e rústico, uma calma inexplicável se instalou em seu coração. Logo depois, ela embarcou no trem para a Estação da Luz, em São Paulo. Pela janela, a paisagem ampla sem arranha-céus, onde campos e coqueiros se estendiam. Os carros se moviam calmamente. Os santuários e as igrejas coloridas que apareciam ocasionalmente aprofundavam seu sentimento de estar em um país estrangeiro. Que silêncio! O ambiente era tão calmo que seria inimaginável no metrô de Nova York. Ninguém fazia barulho, os passageiros apenas olhavam para seus celulares ou para a janela. Nesse ambiente, o humor de Lily se acalmou de forma incrível. Em pouco tempo, o trem chegou à Estação da Luz. O interior da estação era amplo e complexo, mas a movimentação das pessoas era surpreendentemente ordenada. Ninguém falava alto nem furava fila. Lily parou para observar a cortesia e a organização das pessoas. Nas escadas rolantes, as pessoas se posicionavam ordenadamente à direita, mantendo uma distância sutil do indivíduo à frente, sem ficarem muito próximos. Enquanto era surpreendida por essa atmosfera organizada, ela começou a sentir a força tranquila de São Paulo. Após uma breve caminhada ao redor da Estação da Luz, Lily decidiu ir ao Cristo Redentor. Com licença, como eu chego ao Cristo Redentor? Ela perguntou a um funcionário no balcão de informações da estação. Mesmo falando apenas inglês simples, a pessoa a orientou com entusiasmo. O funcionário pegou um mapa e explicou apontando. Essa cordialidade comoveu Lily profundamente. Quando o sol começou a se pôr, a imagem do Cristo Redentor finalmente surgiu em sua visão. Tendo o céu crepuscular como fundo, a estátua se vestia de um brilho dourado, exalando lentamente sua presença. Lily parou sem querer. Eu realmente cheguei aqui. O Cristo, imponente à sua frente, exalava uma aura diferente dos arranha-céus de Nova York. Sua forma não era aguda, mas transmitia uma sensação de calor. Apenas ao olhar para ele, ela sentia que era uma construção amada que perdurava por muitos anos. Ao subir no bondinho para o mirante, o interior exibia informações sobre a construção e a história do Cristo. Lily lia as explicações e se emocionava com o significado que a estátua carregava. Como símbolo do crescimento espiritual e cultural do Brasil, sua inauguração em 1931 tinha um significado profundo para os brasileiros. No momento em que chegou ao mirante, o que se revelou foi a magnífica paisagem noturna que a cidade do Rio de Janeiro liberava. Ao norte, o agrupamento de arranha-céus. Ao sul, as estradas desenhadas pelas luzes dos carros formavam outro quadro do rio. A leste, a ponte Rio-Niterói se estendia elegantemente sobre o mar noturno, e a oeste, o brilho das luzes se estendia até a distância.
Esta é a noite do Rio de Janeiro. Lili sentiu que era como uma caixa de joias flutuando no ar. Ela apenas observou silenciosamente aquela paisagem. Pensou que mesmo tirando fotos, não conseguiria transmitir aquela emoção. Então fechou os olhos silenciosamente, gravando a cena em seu coração, como se estivesse fazendo uma cópia em memória. No dia seguinte, Lili foi para a Estação da Luz. Seu objetivo era Salvador, a antiga capital do Brasil. Para ela, essa era a segunda etapa de sua jornada para confirmar se a beleza do vídeo era real. Na plataforma do trem de alta velocidade brasileiro, o ar parecia tenso. O trem de alta velocidade, com seu corpo branco e aerodinâmico, deslizou para a plataforma, cheio de um senso de futurismo, fazendo o coração de Lili acelerar. Depois de se sentar em seu assento reservado, a vasta paisagem de São Paulo gradualmente se afastava. Cerca de 1 hora depois, Lili olhava pela janela. O trem passava pela região de Minas Gerais. No momento em que a planície de Salvador estava prestes a surgir, a vista se abriu de repente. Uma vasta extensão de fazendas e a silhueta distante da Serra do Mar se revelaram. Aquela é a Serra do Mar. A presença esmagadora a fez quase gritar de surpresa dentro do trem. A cadeia de montanhas, envolta no ar de inverno e coberta por nuvens, era perfeita como uma pintura. Embora essa paisagem tenha aparecido por apenas alguns minutos, Lili sentiu uma pontada de calor no fundo dos olhos ao vê-la. Chegou à estação de Salvador após o meio-dia, sendo recebida por um prédio de estação moderno e enorme. Ela foi inicialmente impressionada por seu estilo arquitetônico audacioso e ficou confusa com o grande contraste entre sua imagem de uma cidade antiga e a realidade. Lili pegou um táxi. O destino era o lugar que também havia impressionado no vídeo, o Pelourinho. A cena de incontáveis edifícios coloridos e fachadas antigas lado a lado. O canto dos pássaros, o cheiro de terra sob seus pés, tudo isso impactou os 5 sentidos de Lili de uma forma que só podia ser vivenciada estando lá. Então realmente existe um lugar tão sonhador. A cada passo que dava por uma rua de paralelepípedos, uma sensação estranha de se afastar da realidade a envolvia. À medida que avançava, a multidão diminuía. Finalmente Lili se viu imersa no silêncio e na luz solar manchada que passava pelas folhas das árvores. Ela estendeu a mão em direção à luz que caía através das fendas das paredes antigas e sentiu seu coração se libertar lentamente. Em seguida, ela visitou a área de praias e falésias. No caminho, Lili parou em frente à paisagem urbana do Mercado Modelo. As 2 margens das ruas de paralelepípedos estavam alinhadas com lojas de artesanato, edifícios coloridos e barracas de comidas locais. Mulheres vestidas de roupas leves tiravam fotos em todos os lugares. Parecia que ela estava andando em um livro ilustrado. Atravessando a área de mercados, ela finalmente chegou ao mirante no topo de uma falésia com vista para o oceano. Lili se apoiou no parapeito, contemplando a vasta paisagem aquática à sua frente. Sob seus pés, a paisagem azul, verde e branca do oceano e da cidade se desdobrava como uma pintura. Ao longe, a linha costeira se estendia calmamente. A brisa passou pelo mirante, e Lili sentiu o estresse e a confusão acumulados em seu coração se dissolverem com o vento. Esta paisagem, eu acho que nunca vou esquecer. Ao seu lado, turistas estrangeiros exclamavam e tiravam fotos, mas Lili não pegou a câmera. Ela apenas observou a paisagem em silêncio, como se quisesse gravá-la em seus olhos. Por fim, ela foi ver a arquitetura colonial. Em cada detalhe, a paisagem aquática, o silêncio dos pátios, Salvador não era apenas bonita, era um lugar que transcendia o tempo e falava algo importante para as pessoas. Naquela noite, Lili voltou para sua acomodação, pegou seu caderno favorito e escreveu silenciosamente seus sentimentos. A experiência misteriosa no Pelourinho, o mar de luzes visto do topo da falésia, a paisagem urbana acolhedora e o tempo que fluía na cidade antiga. À medida que a tinta penetrava no papel, ela sentia o contorno do Brasil se formando em seu coração, pouco a pouco, mas com certeza. No dia seguinte, Lili, com a experiência inesquecível de Salvador gravada em sua mente, pegou o trem de alta velocidade de volta para São Paulo.
A paisagem que passava pela janela mudou das montanhas verdejantes para os arranha-céus, dando-lhe uma sensação estranha de viajar entre o passado e o futuro. Chegou à Estação da Luz depois das 3 da tarde. Após fazer o check-in e descansar um pouco, Lili notou um artigo em seu celular. O artigo apresentava um pequeno mercado localizado em um bairro residencial tranquilo, onde a verdadeira paisagem e o calor humano da São Paulo antiga se preservavam. Não era um ponto turístico popular, mas sim a vida em tamanho real dos paulistanos. Lili sentiu um impulso intuitivo de ir até lá. Após pegar o metrô, ela desceu em uma estação com uma atmosfera nostálgica. Ao sair da catraca, viu um antigo mercado tradicional. Pequenas barracas de carne, doces e mercearias estavam densamente alinhadas. Ao entrar no mercado, os 5 sentidos de Lili foram imediatamente estimulados. O cheiro de coxinha frita, o cumprimento alegre do dono da barraca, os potes de vidro cheios de doces artesanais, tudo isso era o Brasil vivo que o vídeo não podia transmitir. Seja bem-vinda. Quer experimentar um pouco? Perguntou sorridente o dono de uma barraca que vendia azeitonas e picles. Lili, um pouco nervosa no início, sorriu de volta. Sim, por favor. Quando colocou na boca um pequeno pedaço de azeitona que o dono lhe ofereceu na colher, ela arregalou os olhos. Mas combina bem com arroz, não é? Pão e arroz são os melhores. Lili assentiu com a cabeça às palavras do dono e comprou um pequeno pacote. Ela não esperava que uma interação tão pequena pudesse aquecer seu coração. Continuando, ela viu uma barraca de coxinha. Atraída pelo cheiro de fritura fresca, ela parou. Quer uma porção, por favor. O saco de papel que lhe foi entregue continha várias coxinhas quentes e crocantes. Ao morder, a carne se desprendia lentamente. A casca era crocante e perfumada, e o interior incrivelmente suculento. Que delícia! Moça, a coxinha brasileira é a melhor do mundo, disse o senhor da barraca, estufando o peito. Lili não pôde evitar rir. Em seguida, ela se sentou em um banquinho em um canto do mercado, saboreando lentamente a coxinha do saco. À sua frente, donas de casa com sacolas de compras, estudantes do ensino médio em bicicletas e casais de idosos desfrutando de uma conversa passavam. Esta cena não estava em nenhum mapa turístico, mas era, sem dúvida, o Brasil real. Ela pensou, este lugar, o vídeo nunca poderá transmitir. Pensando nisso, Lili pegou seu caderno e anotou cuidadosamente o que viu, ouviu e cheirou naquele dia. O cheiro de fritura da coxinha, o som da fritura, o sabor das azeitonas e os sorrisos calorosos das pessoas. Tudo isso era o coração do Brasil que aquele vídeo 8K jamais poderia transmitir. À noite, Lili voltou ao hotel. Enquanto saboreava lentamente as azeitonas que comprou no mercado, bebia uma cerveja brasileira. Pela janela, a noite calma de São Paulo parecia estar sussurrando algo para ela. Então ela teve certeza em seu coração, talvez seja isso que eu estava procurando. No último dia de sua viagem ao Brasil, ela decidiu visitar o Cristo Redentor. No primeiro dia, ela apreciou a vista noturna no Cristo. Mas desta vez, ela queria gravar a totalidade do Rio de Janeiro sob a luz brilhante do sol. Caminhando em direção ao sol, ela olhou para o Cristo Redentor de perto. Era mais majestoso do que imaginava, exalando uma presença que parecia perfurar o céu. Ela pegou o bondinho para o mirante. A altitude aumentava constantemente. Logo, as portas se abriram, e o mirante a 380 metros acima do solo a recebeu. No momento em que deu o primeiro passo, Lili ofegou. Do chão ao horizonte, a vasta bacia do Rio de Janeiro se estendia. A leste, a Baía de Guanabara brilhava em azul. Ao sul, era possível ver até a vegetação distante das montanhas circundantes. Quando ela virou o olhar para o oeste, o agrupamento de arranha-céus parecia um modelo em miniatura. Ao norte, o sinuoso rio e as avenidas que se estendiam ao longo de suas margens registravam silenciosamente a passagem do tempo. É tão vasto. Essa paisagem, que permitia ver a cidade, a natureza e a história, subverteu silenciosamente sua definição anterior da palavra metrópole. Ao subir a rampa que levava a um nível de observação mais alto,
o topo do Cristo, a 480 metros acima do solo, a cidade apresentava uma face diferente. A luz do sol caía pelas fendas dos edifícios. Ao longe, no céu ocidental, a Serra do Mar coberta por nuvens surgia e desaparecia. Aquela é a Serra do Mar, diante daquela grandiosa solenidade, que só podia ser vista quando o ar estava limpo, Lili ficou hipnotizada. O fato de uma natureza tão magnífica poder ser vista de uma metrópole como Rio de Janeiro tocou profundamente seu coração. Natureza e cidade coexistem. Este é o Brasil. Em um canto do corredor de observação, havia um painel que apresentava a estrutura e o conceito de design do Cristo. Lili o leu com interesse. O Cristo foi projetado levando em consideração desastres naturais como tempestades e ventos fortes. Ele reinterpretava a antiga estrutura de defesa de torres da arquitetura tradicional com tecnologia moderna. Ao ler esta parte, ela arregalou os olhos. Isso não é um edifício que resiste à natureza, mas sim que coexiste com ela. Ela ficou surpresa com a filosofia contida na própria estátua. Em Nova York, o foco da arquitetura era como construir mais alto e mais luxuoso. No entanto, aqui a prioridade era como sobreviver e como harmonizar-se com a natureza. Lili começou a entender silenciosamente que esse pensamento era a base do modo de vida brasileiro. No café do andar de observação, Lili comia um almoço leve enquanto continuava a contemplar a cidade que se estendia infinitamente pela janela. No meio dos arranha-céus ainda havia vegetação. Pequenos parques e igrejas estavam espalhados silenciosamente. Ela pensou, esta cidade não pertence apenas aos humanos. A natureza e a história também têm seu lugar. Quando ela murmurou isso inadvertidamente, percebeu que seus olhos estavam marejados. É uma cidade, mas não é apenas uma cidade. No novo existe o antigo, e no organizado existe o calor. Aqui reside a força tranquila que Lili sempre buscou em algum lugar. Antes de deixar o Cristo Redentor, ela comprou uma pequena réplica do Cristo e um cartão postal 3D na loja oficial. Ela esperava se lembrar desta jornada quando se sentisse perdida em sua vida futura. Ela ficou no chão de vidro e olhou para baixo. Pessoas pequenas como chapéus de palha estavam se movendo. Lili acreditou silenciosamente, eu existo nesta paisagem. Pensando nisso, seu coração se acalmou de forma incrível. A ansiedade sobre o futuro também se dissipou de repente. Na tarde do dia anterior ao seu retorno, Lili estava arrumando sua mala no quarto do hotel. Ela parou várias vezes para abrir o caderno. A beleza tranquila das paredes coloridas de Salvador, a paisagem do oceano vista do topo da falésia, o calor humano das pessoas que conheceu no mercado, a coexistência magnífica de cidade e natureza vista do Cristo Redentor. Lili tinha certeza de que cada experiência havia se acumulado em seu coração. Eu fui atraída inicialmente pelo vídeo. Mas o que permaneceu no meu coração foram as coisas que o vídeo não conseguiu capturar. Ela sentiu algo indescritível. Na plataforma da estação, estudantes uniformizados estavam rindo uns com os outros. Lili pensou, observando a paisagem pela janela do trem para o aeroporto de Guarulhos, por que isso tocou tanto o meu coração? Talvez seja porque o ar que flui neste país é tão gentil, sereno e sutil. Algo discreto capturou o coração de Lili e não o soltou. Ao chegar ao aeroporto internacional de Guarulhos, turistas de diferentes países iam e vinham. Entre eles, ela se sentia uma parte insignificante daquela grande cidade. Ela sentiu que não era uma turista comum, mas alguém que havia entendido um pouco daquele país. A caminho do portão de embarque, ela comprou um último cartão postal na loja do aeroporto. Era uma foto do Cristo Redentor iluminado e da paisagem noturna do Rio. Esta viagem mudou meus valores. Ela comprou o cartão postal e o colocou silenciosamente em sua bolsa. A caminho do portão de embarque, olhando para as luzes que se espalhavam, Lili fechou os olhos naturalmente e relembrou cada momento da viagem. Então ela percebeu. O vídeo 8K que ela viu no início era realmente bonito, mas o Brasil real era mais sereno, profundo e caloroso do que isso. O charme deste país não pode ser capturado por uma câmera. Deve ser sentido e aceito com o coração.
Essa compreensão era o maior tesouro que Lili havia obtido nesta jornada. Mesmo dias após o retorno, o humor de Lili permaneceu calmamente no Brasil. A réplica do Cristo Redentor e o cartão postal estavam sobre sua mesa. Sempre que folheava o caderno que havia escrito durante a viagem, o verdadeiro Brasil que o vídeo nunca transmitiu revivia. O sorriso do mercado antigo, o vento que soprava sobre a falésia de Salvador, o mar de luzes visto debaixo do Cristo Redentor, essas coisas estavam silenciosamente se desenvolvendo em seu coração. Então, Lili tomou uma decisão: quero transmitir ao mundo o que senti nesta jornada. Seu novo projeto como criadora de vídeo estava prestes a começar. O Brasil que Lili descobriu que o vídeo não podia contar completamente, estava cheio de uma gentileza serena e profunda. Não era um ponto turístico glamouroso nem uma paisagem de beleza mundialmente famosa, mas algo que existia silenciosamente na vida das pessoas. Se você também deseja encontrar o Brasil que ainda não conhece, escolha o Brasil para sua próxima viagem. Nesse momento, por favor, use seus próprios olhos e coração para confirmar o verdadeiro Brasil. Obrigada por assistir. Se este vídeo tocou você, por favor, curta e se inscreva em nosso canal. E compartilhe suas memórias e histórias.